Olá, boa noite. No Fórum Econômico Mundial na Suíça, o presidente do Supremo Tribunal Federal defende a liberdade de expressão e diz que é preciso cautela nas ações de regulamentação da internet. STF determina o afastamento de presidente da Câmara Municipal de Maringá, no Paraná. Justiça Federal condena 8 pessoas ligadas ao PCC por um plano de ataque ao senador Sérgio Moro. STF é acionado contra a lei do Estado do Pará, que altera regras da carreira de docentes da rede pública de ensino. Uma das maiores redes varejistas do país é condenada por discriminação religiosa no ambiente de trabalho. O presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão preventiva de um homem acusado de vazar dados do INSS. E ainda, Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconhece a imunidade tributária de produtos derivados do petróleo. Jornal da Justiça desta quinta-feira, 23 de janeiro, começa agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, está na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. A Conferência do Fórum Econômico Mundial é o principal centro de debates da economia mundial. O evento reúne anualmente líderes do mundo todo para discutir desafios globais como mudanças climáticas, sustentabilidade e segurança cibernética. As reuniões e painéis estão sendo em Davos, na Suíça. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, participou de um dos debates. Ele defendeu a liberdade de expressão e manifestou que, para protegê-la de ser esvaziada ou destruída, é preciso cautela nas ações de regulamentação da internet. O presidente do Supremo destacou também medidas e decisões da Justiça brasileira para ajudar na preservação ambiental e no combate às mudanças climáticas. Fez questão de ressaltar o pacto pela transformação ecológica entre os 3 poderes do Estado brasileiro. É um pacto que prevê um conjunto de medidas legislativas, administrativas e judiciais, ou a partir do Poder Judiciário, para enfrentar a questão climática, e é um pacto que prevê 3 eixos. Ordenação territorial do país, que é muito importante, e há um descontrole nessa matéria. O segundo eixo é o da transição energética e o terceiro é o de desenvolvimento sustentável. Em outro painel no Brasil Economic Forum, promovido pelo LIDE, grupo de líderes empresariais em Zurique, também na Suíça, Barroso disse que o mundo vai ficar um pouco mais complicado por 3 motivos: mudança climática, inteligência artificial e desprestígio global da democracia. E para quem acredita que esta é a forma ideal de se governar, é preciso ter atenção com a ascensão do populismo autoritário, mas não deixar de reconhecer que o populismo autoritário, ele flui antes e sobretudo pelos desvãos da democracia, pelas promessas não cumpridas de prosperidade e de igualdade de oportunidades para todos, que a democracia não conseguiu ainda cumprir. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil acionou o Supremo contra uma lei do Estado do Pará que alterou regras da carreira de docentes da rede pública de ensino. Segundo a entidade, a alteração vai prejudicar o sistema de educação indígena. Repórter Bruno Silveira tem os detalhes. No Supremo, a APIB argumentou que a nova norma retirou regras que determinavam uma política de educação nas regiões do interior do Pará. A lei também substituiu o sistema de aulas presenciais pelo modelo online. A associação afirmou que não há ensino regular nas regiões do interior do estado e que o sistema anterior à nova lei garantia professores da rede municipal de ensino em comunidades indígenas e tradicionais. Segundo a APIB, o chamado Sistema Modular Indígena não aparece mais na legislação sancionada em dezembro de 2024, o que gera insegurança jurídica.
A ação direta de inconstitucionalidade pede que sejam retiradas interpretações da lei que não incluam as especificidades dos povos indígenas. A relatoria da ação na Suprema Corte foi designada a ministra Carmen Lúcia. O STF determinou o afastamento do presidente da Câmara Municipal de Maringá, no Paraná. O entendimento é que Mário Hosokawa não poderia ser reconduzido ao cargo. Anderson Arcoverde tem as informações. O afastamento foi determinado pelo ministro Gilmar Mendes, que analisou um pedido de liminar contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Mário Hosokawa assumiu a presidência da Câmara Municipal de Maringá no dia 1º de janeiro, para o 5º biênio consecutivo. Ele estava no cargo desde 2017. A nova posse foi questionada e o Tribunal de Justiça do Paraná manteve o vereador na presidência. Na decisão liminar, o ministro Gilmar Mendes explicou que em 2022, ao analisar várias ações de inconstitucionalidade sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que os integrantes das mesas diretoras dos legislativos só podem ser reeleitos uma vez, quando forem legislatura diferente. Como Mário Hosokawa já estava na presidência da Câmara Municipal desde a legislatura anterior, o ministro considerou que a recondução não apenas desrespeita o entendimento do Supremo, mas também cria um risco à segurança jurídica e ao interesse social. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu a imunidade tributária de produtos derivados do petróleo. Repórter Adilson Mastelari explica para a gente. A 7ª turma do TRF da Primeira Região confirmou sentença que reconheceu a imunidade tributária de empresa fabricante de produtos asfálticos em relação ao imposto sobre produtos industrializados. A Justiça entendeu que, por serem produtos derivados de petróleo, se enquadram na imunidade prevista no parágrafo 3º do artigo 155 da Constituição Federal. A União chegou a recorrer, alegando que os derivados de petróleo cobertos pela imunidade seriam aqueles obtidos diretamente do processo de refino e que os produtos em questão passam por processamento adicional. Mas a relatora, juíza federal convocada, Clemência Maria de Ângelo, destacou em seu voto que a Constituição Federal assegura imunidade tributária aos derivados de petróleo de forma ampla, sem restrições em relação ao tipo, e que outros regramentos não podem limitar o benefício fiscal previsto constitucionalmente. A relatora destacou ainda que foram apresentados pareceres técnicos atestando que os produtos asfálticos são derivados do petróleo e que, portanto, são abrangidos pela imunidade tributária do IPI. A seguir, uma das maiores redes varejistas do país é condenada por discriminação religiosa no ambiente de trabalho. O presidente do STJ mantém a prisão preventiva de um homem acusado de vazar dados do INSS. Voltamos já. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, manteve a prisão preventiva de um homem acusado de vazar dados do INSS. Repórter Samanta Pecém tem mais detalhes. Ao impetrar habeas corpus no STJ, um homem buscava revogar prisão preventiva por invadir sistemas informatizados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e vazar informações sigilosas. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o acusado fazia parte de uma organização criminosa especializada em obter dados de beneficiários do INSS. Ele coordenava o repasse dessas informações a terceiros com a finalidade de praticar fraudes bancárias. O réu oferecer suborno a servidores públicos para acessar os sistemas de benefícios. Após ter a liminar em habeas corpus negada pelo relator do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a defesa entrou com um novo habeas corpus aqui no STJ. No pedido, a defesa alegou nulidade das prorrogações do inquérito policial e das decisões que mantiveram a prisão preventiva sem fundamentação idônea. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, esclareceu que a pretensão da defesa não poderia ser acolhida, uma vez que as questões levantadas não foram examinadas pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. Por conta disso, o pedido foi indeferido.
A corrupção de parte de arquivos digitais impede o uso como prova no processo penal. A decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Os detalhes com a repórter Jéssica Castro. Os ministros do colegiado entenderam que quando arquivos digitais são corrompidos e a integralidade deles é comprometida, não é possível utilizá-los como prova em processo penal. O advogado Luiz Antônio Calhau explica que é um direito legal da defesa ter acesso a todas as provas de maneira integral. É absolutamente importante para que o réu possa ter uma defesa justa, uma defesa tecnicamente bem feita, né? É preciso ter acesso e observar atentamente as provas. É lei, ele é previsto no Código de Processo Penal e na Constituição Federal também, né? Existem alguns princípios que abordam esse direito, que é o princípio da ampla defesa, contraditório, que é justamente o direito do réu. O réu tem um direito absoluto, incontestável, de ter acesso a todas as provas produzidas nos autos para que ele possa se defender efetivamente de qualquer acusação, né? Existe também um princípio legal de comunhão das provas. Esse princípio diz que todas as provas produzidas no processo, tanto pela defesa quanto pela acusação, têm que ser totalmente liberadas ao réu. O réu tem que ter acesso a todas as provas produzidas por qualquer pessoa dentro do processo para que ele possa se defender de todas as acusações de uma forma legal, de uma forma justa. O caso julgado no STJ envolvia uma denúncia de fraude fiscal contra empresas farmacêuticas e, de acordo com o processo, houve falha na obtenção de parte dos arquivos digitais colhidos em busca e apreensão, e eles não foram integralmente disponibilizados para a defesa. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o entendimento do juízo de primeiro grau e indeferiu o pedido feito para a produção de provas adicionais, que buscava esclarecer a confiabilidade e a integridade desses dados eletrônicos. Ao STJ, a defesa alegou que o HD corrompido não foi apresentado em juízo e que, por isso, não foi possível verificar se os arquivos disponibilizados pelo Ministério Público Estadual são os mesmos que lá estavam. O autor do voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que os agentes processuais envolvidos reconheceram que a defesa não teve acesso à integralidade dos arquivos digitais e que, possivelmente, eles foram corrompidos durante a extração dos dados na busca e apreensão. Para o ministro, o Estado não pode se contentar em apenas afirmar que depois de anos aconteceu algum tipo de erro, sem averiguar o que efetivamente aconteceu e ainda utilizar as provas incompletas para sustentar uma acusação criminal. A Justiça Trabalhista em Minas Gerais condenou uma das maiores redes varejistas do país por discriminação religiosa no ambiente de trabalho. Ana Paula Starling tem as informações. Segundo o processo, a funcionária era criticada pelo chefe por seguir uma religião de matriz africana. Testemunhas confirmaram ter ouvido diversos insultos à trabalhadora, questionando as roupas que ela usava às sextas-feiras. O superior dela chegou a dizer que a religião da funcionária é falta de Deus e que ela precisava encontrar Jesus. No Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a desembargadora responsável pelo caso destacou que o dever do gestor empresarial é estimular um ambiente de trabalho pautado pela saúde laboral, pelo bem-estar, pela harmonia e pela cidadania. A empresa foi condenada a pagar uma indenização de R$10 mil pelo assédio moral. Já em São Paulo, a Justiça anulou a justa causa de uma trabalhadora que levou advertência e, em seguida, foi demitida após publicar críticas à empresa no Facebook. O colegiado considerou desproporcional a aplicação de 2 penalidades pelo mesmo fato, reconhecendo a reversão da justa causa. Regina Souza. O caso foi julgado pela 7ª Turma do TRT da 2ª Região. Um ex-funcionário das Casas Bahia publicou em uma página no Facebook uma crítica à empresa reclamando da adequação de pagamento. A autora da ação comentou apenas a palavra vergonha na postagem dele. Ao tomar conhecimento da situação, o gerente da empresa aplicou uma advertência à trabalhadora. E após uma investigação interna, ela foi dispensada por justa causa. Na justiça, a funcionária alegou que o comentário não trouxe prejuízos à empresa, mas para a empresa, o ato comprometeu a imagem da organização. Para a justiça, a duplicidade da punição foi determinante para a reversão. Por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso da empresa. A trabalhadora deverá receber os direitos correspondentes à rescisão de contrato sem justa causa. O Fórum da Universidade Federal de Alagoas foi reformado e ampliado para garantir melhor atendimento à população. No local funcionam as varas de família e de execuções penais.
As informações com o repórter Lucas Malafaia. A obra, iniciada em abril do ano passado e entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Fernando Tourinho, foi executada com recursos do Funjures, o Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário. Importantíssimo investimento. Eu acho que estou muito feliz na qualidade de presidente de poder entregar essa obra. Iniciou nas nossas gestões, tivemos alguns problemas, mas conseguimos resolver e estamos entregando à universidade, aos servidores e magistrados, mas principalmente à população do entorno aqui da UFAL. Após a ampliação, Alagoas passou a ter o maior fórum universitário do país. Esse é um momento de muita gratidão, né, de muito agradecimento ao Tribunal de Justiça, né, a todas as pessoas envolvidas nesse processo. É um espaço em que, para além de fazer assistência à população, também tornar-se-á um equipamento de prática de ensino, de desenvolvimento de pesquisa, de desenvolvimento de ciência, né, e tratando a nossa comunidade, a nossa sociedade com dignidade e muito respeito. As melhorias podem ser vistas logo na entrada. O estacionamento tem nova pavimentação e postes com iluminação em LED. Tem a vaga reservada para os funcionários agora, com entrada exclusiva, vaga também para o camburão, que antes não existia, e tem essa separação da parte criminal e civil. Tem uma divisão dentro do próprio fórum para ter essa delimitação adequada. Na parte interna, mais mudanças. A mobília e o forro são novos. Além disso, o fórum passou a contar com um Centro de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc. Dobramos a área do fórum. Na parte da ampliação, temos a 16ª Vara Criminal, com a sala de audiência, 8 celas, a sala dos 3 juízes, sala da assessoria e secretaria. Na parte da reforma, temos aí a 26ª Vara, 8º Juizado, temos uma brinquedoteca agora para as crianças, escritório modelo, salas da OAB, Ministério Público e Defensoria. Toda a rede elétrica, hidráulica e lógica foi renovada e o sistema de segurança contra incêndio e pânico foi implantado. A Vara de Execuções Penais também recebeu muitas melhorias, a exemplo da ampliação da sala de audiências, da carceragem e do parlatório. Essa nova estrutura ela dá condições de a gente prestar um melhor serviço à sociedade. Então, promotores, juízes, advogados, defensores públicos, servidores da justiça, integrantes do Conselho da Comunidade, o Conselho Penitenciário, podem, a partir dessa ferramenta, a partir desse espaço, prestar um melhor serviço à população, um serviço de mais qualidade e atender as expectativas desse jurisdicionado dessa parte alta da capital. A seguir, o Ministério Público pede prioridade no tombamento do prédio onde funcionou o Centro de Operações de Defesa Interna, o DOICOD, no Rio de Janeiro. E ainda, a PROCON no Distrito Federal autua 90% das escolas particulares que tiveram lista de material fiscalizada. Voltamos em instantes. As escolas de todo o país já estão se preparando para a volta às aulas. No Distrito Federal, o PROCON autuou 90% das instituições particulares de ensino que tiveram lista de material fiscalizada. Pais e mães devem ficar atentos a essas exigências e também à variação de preços nas lojas. Repórter Pablo Lemos. O material escolar está mais caro em 2025. O aumento é impulsionado por diversos fatores, como a inflação, a elevação dos custos de matérias-primas e a valorização do dólar. Comecei aqui, mas eu já confesso que eu tô assustada, porque eu vi que o valor, assim, nossa, aumentou muito. Mas se tiver com tempo para pesquisar... Se a gente procurar bem, a gente pode achar coisas bem mais em conta, né? Na promoção, eu acho que vale a pena dar uma procurada. Além da variação de preços no comércio, mães e pais encaram a lista de exigências das escolas particulares. Absurdo, tem aquelas escolas aí que pedem papel higiênico, cara, barato que não existe, sacou? Pede um bocado de coisa que eles vão usar na decoração da própria escola, só que bota no material individual das crianças, sacou? Isso é o que mais rola. No Distrito Federal, das 52 instituições fiscalizadas pelo PROCON nesta semana, 47 foram autuadas por irregularidades.
Entre elas, indicação de estabelecimento para compra, cobrança de taxa extra para aquisição de material de uso coletivo e falta de um plano de execução. Um documento importantíssimo, que nesse plano de execução vai constar ali o porquê daquele material que está sendo solicitado, qual atividade didático-pedagógica ele vai ser utilizado, em que momento durante o ano letivo vai ser empregado aquele material e também o quantitativo. Então, por meio dessa lista, o pai vai ter realmente uma noção do que está sendo cobrado ali. As escolas autuadas têm um prazo de 30 dias para regularizar os problemas identificados nas listas de material. Elas podem sofrer sanções ou pagar multa caso permaneçam em desacordo com a lei. Muitos pais deixam de exercer o seu direito com medo do receio de o filho sofrer alguma represália na escola. Então o pai ele pode nos procurar, pode pedir nossa orientação, pode fazer uma denúncia ou registrar sua reclamação. O importante é que o pai tenha atenção à lista, cobre o plano de execução e, havendo qualquer irregularidade, ele sim faça sua denúncia e exerça o seu direito. A partir de uma ação do Ministério Público Federal, a Prefeitura de Aparecida, em São Paulo, foi condenada por não impedir o loteamento irregular de um condomínio. O repórter Márcio Fontinelli tem mais detalhes. A Justiça Federal condenou a Prefeitura de Aparecida, em São Paulo, ao pagamento de indenização e à reparação ambiental por negligência e incentivo ao loteamento irregular construído às margens do Rio Paraíba do Sul. A sentença teve como base uma ação movida pelo Ministério Público Federal, que aponta falhas do município na fiscalização e o agravamento da situação de invasão em área de proteção. A Justiça determinou que a Prefeitura de Aparecida repare os prejuízos causados à natureza e regularize o loteamento, com o compromisso de retirar os ocupantes de áreas de preservação. Se isso não for possível, o município terá de desfazer o loteamento. E o MPF recomendou ao IFAM que dê prioridade ao tombamento do prédio onde funcionou o Centro de Operações de Defesa Interna, o DOICOD, na Tijuca, no Rio de Janeiro. O processo tramita há mais de 10 anos no Instituto, que ainda não concluiu a fase de instrução. O prédio, atualmente sede do 1º Batalhão de Polícia do Exército do Rio, foi local de tortura e morte de dezenas de presos políticos durante a ditadura militar. Entre eles, o engenheiro e ex-deputado federal Rubens Paiva, em que a história é retratada no filme Ainda Estou Aqui. O MPF também solicitou a avaliação de um tombamento provisório e a criação de um espaço online para acompanhamento do processo. Para o MPF, existe uma demora injustificada e desproporcional para a conclusão do processo. Na recomendação, o Ministério Público ressalta a importância do local como lugar de memória, essencial para a reflexão sobre as violações de direitos humanos ocorridas no período. No Brasil, por hora, são registrados mais de 4.600 tentativas de golpes financeiros digitais, segundo pesquisa do Datafolha, em parceria com o Fórum de Segurança Pública. Em muitos casos, a pessoa lesada precisa entrar na justiça para recuperar o prejuízo. Foi o que aconteceu com a empresária Maria Cecília e o marido dela. O casal mora em Brasília, no Distrito Federal. Quem conta essa história para a gente é o repórter Leonardo Ferreira. Com a democratização da internet, se tem uma coisa que o brasileiro não economiza é o celular. Como muita gente passa horas e mais horas em frente às telas, os golpes financeiros têm sido cada vez mais comuns, como o do Pix e dos boletos falsos, lojas virtuais fantasmas e clonagem de cartão de crédito. Cada tipo de golpe existe um público-alvo, existe o grupo-alvo, que são as pessoas de idade, que são os idosos, que às vezes eles não certificam se é de fato um familiar que pede um Pix, uma transferência, se de fato é o banco que está fazendo aquela cobrança. Por quê? Porque a gente tem uma taxa de idosos que se preocupa em manter as contas em dia. Justamente por quê? Porque a maioria dos idosos que são aposentados sustentam a casa. Então o que eles fazem? Eles fazem empréstimos, acabam contraindo dívidas no banco e aí justamente para pagar as dívidas das pessoas que moram com eles. Com isso, quando eles recebem ali avisos do banco, olha, você tem que pagar o boleto, você tem que pagar uma taxa, tem que pagar isso, eles acreditam fielmente que é instituição bancária. Maria Cecília foi vítima do golpe do cartão clonado. Ela estava em casa com o marido e já era tarde da noite quando recebeu no celular mensagens de compras no cartão que o casal não havia feito.
Uma de 2.900, outra de 300, valores assim, eu me assustei, mas eu me assustei muito. A empresária bloqueou o cartão de crédito pelo aplicativo do banco para evitar que o prejuízo fosse maior. Ela e o marido foram na agência bancária entender o que estava acontecendo e, no caminho, mais uma surpresa. No cartão de débito dele, estava tendo saques também, no cartão de débito da conta pessoal dele. E aí, quando a gente chegou no banco, já ainda dentro da agência, ainda acontecendo os débitos. E aí a gente já se dirigiu direto ao gerente dele, né? E aí ele bloqueou o cartão dele ali naquele momento. E aí a gente faz aquele outro processo, né? O banco não quer pagar o cartão de crédito, mas por uma luz divina, pelo menos a parte do cartão de débito dele, o banco em 2 dias devolveu o valor. O prejuízo do cartão de débito foi resolvido, o de crédito não. Aí o casal decidiu entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, popularmente conhecido como Pequenas Causas. Depois de quase 2 anos, ela e o marido receberam um estorno do banco de R$4.000, mas o prejuízo foi de R$7.000. É uma sensação de impotência tão grande, de pensar que um sistema bancário pode ser tão vulnerável a ponto de ter como você estar na sua casa com um cartão de crédito junto de você. Então é uma sensação muito triste, me deixou muito nervosa e muito chateada diante dessa vulnerabilidade do sistema. O Conselho Nacional de Justiça reafirma seu papel fundamental na justiça brasileira com ações que fortalecem a segurança, promovem o respeito à cidadania e garantem os direitos humanos. Saiba agora como o CNJ segue transformando o cenário jurídico em 2025. A reportagem de Manuela Borges. Dentre as medidas do CNJ para assegurar os direitos humanos está a política antimanicomial do Poder Judiciário. Até agora, 18 estados criaram comitês de monitoramento e 15 já realizaram interdições parciais de manicômios judiciários. O protocolo interinstitucional foi criado para garantir um tratamento mais humano às pessoas com transtornos mentais. De acordo com a professora da Universidade Federal da Paraíba, Ludmila Cerqueira Correia, as orientações do CNJ vêm assegurar o que já prevê a Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001. Pensando no que essa resolução traz, ela sistematiza as orientações tanto da Lei da Reforma Psiquiátrica, que já está vigendo desde 2001, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que vale no Brasil como norma constitucional desde 2009, e outros dispositivos normativos, inclusive do próprio CNJ e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que em anos anteriores, como 2004, 2010, 2011, 2013, já vinham pautando essa temática no âmbito do sistema de justiça. Já o Plano Pena Justa é o programa do CNJ que busca resguardar os direitos fundamentais dos encarcerados. Mais de 6.500 sugestões foram apresentadas em consulta pública para melhorar as condições das cadeias brasileiras. Como resultado, foi implementado o Sistema Eletrônico de Execução Unificado e o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões 3.0, que integra dados sobre pessoas presas e foragidas. Em setembro, mais de 27 mil servidores foram capacitados para operar essas ferramentas. Teve ainda a implementação do chamado juiz de garantias, quando o magistrado cuida apenas de prisões cautelares, busca e apreensão, escutas telefônicas e outras provas, sem avaliar se o réu é ou não culpado. E no campo socioeducativo, o CNJ criou centrais de vagas e lançou o Cadastro Nacional de Inspeções, além da plataforma socioeducativa, que automatiza a gestão de processos, trazendo mais agilidade e eficiência às ações. A seguir, Justiça mantém o desligamento de um estudante de medicina que apresentou baixo desempenho na universidade. A Justiça Federal condena 8 pessoas ligadas ao PCC por um plano de ataque ao senador Sérgio Moro. Os destaques já já.
Ministério Público pediu à Justiça Federal que obrigue a União a tomar providências urgentes para garantir o fornecimento de água potável para indígenas da região de Itaituba e Jacareacanga, no sudoeste do Pará. A ação destaca a contaminação da água por mercúrio em razão da mineração ilegal e os impactos da seca na região, além da insuficiência de recursos e infraestrutura para o fornecimento de água potável às etnias. O MPF quer que a União seja obrigada a identificar, dentro de 10 dias, todas as aldeias que precisam de construção ou reforma de sistemas de abastecimento de água ou poços artesianos, além de elencar as prioridades para o atendimento emergencial. Após esse levantamento, o MPF quer que a União seja obrigada a iniciar a distribuição imediata e regular de água potável às comunidades. A partir de uma ação do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou que a FUNAI termine a demarcação de uma terra indígena no Amazonas. A FUNAI tem um prazo de 90 dias para apresentar os projetos de conclusão da demarcação das terras indígenas que ficam em Santo Antônio do Içá, no Amazonas. A determinação é da Justiça, que acolheu o pedido do Ministério Público Federal em uma ação civil pública. O processo de demarcação foi iniciado em 2021, mas até agora estava parado e a FUNAI nem sequer iniciou os estudos de qualificação das aldeias. A decisão é liminar, porém, se a instituição não a cumprir, terá de pagar multa diária por atraso de R$10 mil. Justiça autoriza o influenciador Nego Di a morar em Santa Catarina. Polícias Federal e Militar prendem motorista com centenas de celulares irregulares no Paraná. E Justiça Federal condena 8 pessoas ligadas ao PCC por plano de ataque ao senador Sérgio Moro. Confira os destaques. A Justiça Federal no Paraná condenou 8 pessoas ligadas ao PCC por organização criminosa e tentativa de extorsão mediante sequestro do senador Sérgio Moro, do União Brasil, ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal na Lava Jato. As investigações começaram em 2023, com base no depoimento de um integrante do PCC, que se transformou em testemunha protegida da Justiça de São Paulo. Foi ele quem relatou o plano de sequestro de Moro, que estava sendo monitorado nos locais que frequentava. Também no Paraná, as polícias Federal e Militar prenderam um homem que dirigia um carro carregado com centenas de aparelhos celulares descaminhados. A equipe fazia o patrulhamento na região próxima à aduana da Ponte Internacional da Amizade, quando avistaram o carro em velocidade incompatível com a via. O motorista tentou fugir, mas foi detido com cerca de 200 aparelhos celulares e outros eletrônicos vindos irregularmente do Paraguai. O motorista, o carro e a carga foram levados para a delegacia da PF de Foz do Iguaçu. A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou Dilson Alves da Silva Neto, humorista e influenciador, conhecido como Nego Di, a morar em Santa Catarina. Ele se mudou para o estado em julho, antes de ser preso em Florianópolis. Nego Di é réu por estelionato, chegou a ser preso, mas conseguiu liberdade provisória em novembro. A informação sobre a mudança de endereço foi confirmada em nota pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde corre o processo. O Supremo Tribunal Federal derrubou uma decisão da Justiça do Paraná que havia anulado a condenação imposta ao ex-prefeito de Autônia por irregularidades em contrato. Repórter Manuela Borges tem os detalhes. A ação chegou à Suprema Corte por um recurso apresentado pelo Estado do Paraná contra a decisão da Vara da Fazenda Pública do Estado. O ex-prefeito de Autônia, no Paraná, Amarildo Ribeiro Novato, foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver o dinheiro de um contrato firmado entre o município e uma entidade privada sem fins lucrativos, considerado irregular. O político entrou na Justiça para tentar anular a condenação. A Justiça do Paraná acolheu o argumento apresentado pela defesa do ex-prefeito de que o Tribunal de Contas do Estado não teria competência para julgar as contas da gestão da Prefeitura e o caso deveria ser analisado pela Câmara Municipal. Entretanto, o ministro do STF, André Mendonça, reformou a decisão com base em outros julgamentos, que reconhecem a legitimidade dos tribunais de contas em condenar administrativamente governadores e prefeitos quando identificada a responsabilidade pessoal em irregularidades no cumprimento de convênios e repasse de verbas entre estados e municípios. A Justiça suspendeu o turismo na Lagoa Azul, em Maragogi, estado de Alagoas. A decisão liminar interrompe decreto municipal que autorizava a exploração turística de massa em área de proteção ambiental federal.
Maragogi é um dos destinos preferidos dos turistas que visitam os estados de Alagoas e de Pernambuco. As praias são consideradas cartões postais com infraestrutura hoteleira de referência. Maragogi abriga também a segunda maior barreira de corais do mundo. Em 1997, foi criada uma área de preservação ambiental com mais de 120 quilômetros de extensão entre Tamandaré, em Pernambuco, e Maceió, em Alagoas. Para evitar que essa beleza toda seja destruída, o Ministério Público Federal propôs uma ação contra um decreto municipal que autorizava o turismo em massa na Lagoa Azul, localizada na praia de Antunes, em Maragogi. O pedido foi aceito e a Justiça Federal suspendeu as atividades turísticas na região. A Justiça manteve o desligamento de um estudante de medicina que apresentou baixo desempenho na universidade. Ele foi reprovado 3 vezes. Quem traz os detalhes é Rocine Gomes. O estudante do curso de medicina ficou vinculado à Universidade Federal do Piauí durante 26 anos. Ao longo desse período, ele reprovou 3 vezes, concluiu apenas 32% da carga horária do curso, obteve rendimento acadêmico de 3,63 e foi reprovado em 37 das 64 disciplinas que cursou. Diante do baixo desempenho, a UFPI desligou o universitário, que acionou a justiça contra a decisão. Quem julgou o caso foi a 12ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O colegiado entendeu que não houve ilegalidade no procedimento administrativo adotado pela instituição e que o estudante demonstrou desinteresse pela vida acadêmica. Na decisão, a juíza convocada Rosemary Carvalho destacou que, em respeito à autonomia didático-científica e administrativa conferida às universidades, as instituições de ensino superior ficam autorizadas a adotar medidas para o desligamento do estudante, jubilamento, em razão do descumprimento das regras para a aquisição do diploma de curso superior. Como exemplo, citou o período máximo para a conclusão no curso, o mínimo de disciplinas a serem cursadas por período ou o número de reprovações em cada disciplina. Teve a mala extraviada durante uma viagem de avião e não sabe o que fazer? A repórter Li Cristina Azevedo, da equipe do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, explica todos os seus direitos. Acompanhe. A possibilidade de ter a mala extraviada é um transtorno que pode acontecer com qualquer pessoa. E foi o que aconteceu com a Elaine em uma viagem da Alemanha para o Brasil. E ao chegar em Guarulhos, nossas malas não chegaram. Então nós fomos até o guichê para fazer a reclamação e eles nos disseram que no dia seguinte as malas seriam entregues no meu endereço. E no dia seguinte nós aguardamos, as malas não chegaram e o problema maior é que nós já tínhamos uma outra viagem logo depois de 2 dias para o sul. Então tivemos que comprar roupas, tivemos um gasto aí que a gente não estava esperando, não tinha programado. Tivemos que comprar roupa para uma semana para 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. E as malas chegaram após 6 dias. E quando isso acontece, a primeira coisa a ser feita é avisar a companhia aérea. Para isso, é imprescindível que o consumidor mantenha o canhoto de despacho de bagagem. Isso é muito importante, principalmente porque agora, até pela limitação da capacidade das aeronaves, o que tem acontecido? Às vezes o consumidor ele não despacha a bagagem no primeiro momento, mas acaba sendo despachada quando ele vai adentrar na aeronave. Então é muito importante que ele receba o ticket e guarde até o final, até a sua chegada final. E o consumidor deve estar atento aos direitos, já que a empresa tem o prazo de 7 dias para entregar a bagagem. Nesse caso, as empresas aéreas elas têm um prazo de 7 dias em sendo voo nacional e até 21 dias no caso de voo internacional para fazer a devolução dessa bagagem. Tá, mas e se não fizer? O
que acontece? Elas precisam devolver, reembolsar o consumidor e, obviamente, pode até caber um pedido de dano moral. Entre as dicas para tentar evitar esse tipo de problema estão fazer as fotos da mala aberta com os itens dentro dela, utilizar um rastreador como os disponíveis nos smartphones, colocar itens para facilitar a identificação da mala, como adesivos ou fitas. Veja no próximo bloco. Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário de Alagoas é reinaugurado. E a gente fala sobre a repercussão da indicação do filme brasileiro Ainda Estou Aqui ao Oscar 2025. Voltamos já. A Justiça determinou que a Universidade Federal do Maranhão, junto com a União, contrate profissionais que possam ler e auxiliar alunos com deficiência visual. Repórter Márcio Fontinelli. A partir de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, a Justiça determinou que o governo federal e a Universidade Federal do Maranhão adotem medidas para garantir o apoio necessário para estudantes com deficiência visual, entre elas a contratação de ledores. A instituição tem um prazo de 90 dias para abrir o processo seletivo para a efetivação dos profissionais, além de garantir o fornecimento de equipamentos e materiais didáticos, como textos em braille. O MPF reforça que é essencial garantir a igualdade de oportunidades e educação para todos. O Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário de Alagoas foi reinaugurado. A repórter Lídia Lemos acompanhou a festa e mostra as novas instalações. A comemoração começou no Pleno do TJ, com apresentações musicais do Coral do Poder Judiciário, da cantora Irina Costa, da pianista Selma Brito e do Átrio Quinteto de Cordas. Durante o evento, o livro Crônicas do Judiciário Alagoano, de autoria da servidora Hilda Monte, foi lançado. E o presidente Fernando Tourinho também recebeu uma das novas peças que irão compor o acervo do CCM, um jornal de Penedo do século XIX, datado de 1869. Do Pleno, ele seguiu para oficializar a reabertura do museu. Esse museu está resgatando a história do Poder Judiciário e nós estamos podendo mostrar para toda a sociedade. Esse museu será aberto ao público para mostrar os grandes processos do Poder Judiciário e a história, de uma maneira geral, do Estado de Alagoas. O Centro de Cultura e Memória passou por ampliação, reforma e teve seu acervo renovado, além de ter ganho um salão nobre, que será destinado a eventos e exposições temporárias. Todo museu ele passa por esse processo, a gente precisa renovar os acervos. Como agora com a chegada do Laboratório de Conservação e Restauro, a gente está resgatando muitos documentos e muito acervo, a gente precisava trazer isso para o Centro de Cultura e Memória. E o espaço estava pequeno, então a gente ampliou, nós só tínhamos 3 salas, agora nós temos as 3 salas, mais um salão imenso, que contempla também agora um salão nobre, e o objetivo é trazer a sociedade para o Poder Judiciário através do museu e através da memória. Criado há cerca de 4 anos, o CCM é um dos museus mais modernos e ricos em história do Estado e está aberto a toda a população. O Poder Judiciário precisa cada vez mais andar de mãos dadas com a sociedade. E um ambiente dessa natureza possibilita esse convívio tão salutar, tão importante para que a gente desenvolva um nível de civilidade cada vez maior. Ministros do Supremo Tribunal Federal parabenizaram nas redes sociais as 3 indicações do filme brasileiro Ainda Estou Aqui ao Oscar 2025. O longa-metragem, dirigido por Walter Salles, concorre nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres, a ganhadora do Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama pelo mesmo filme. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, parabenizou o diretor do filme, Walter Salles, a atriz Fernanda Torres e todo o elenco pelas 3 indicações ao Oscar.
Graças a esse filme, o Brasil está revisitando sua história com poesia e qualidade artística, disse o ministro. O decano da Suprema Corte, ministro Gilmar Mendes, lembrou que Eunice Paiva é símbolo da resistência democrática, mulher corajosa e dedicada, que teve a honra de ter ao lado no conselho da Fundação Petrônio Portela, durante o governo do presidente José Sarney. Para Gilmar Mendes, revela nas telas em Ainda Estou Aqui, com a atuação premiada de Fernanda Torres, é lembrete para nunca nos esquecermos dos arbítrios da ditadura. O ministro finalizou a homenagem dizendo que a indicação do filme ao Oscar é mais que uma vitória do trabalho de Fernanda, Selton Mello e Walter Salles. É uma conquista da história e da cultura brasileira. Viva! Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz, sumiu? O ministro Flávio Dino disse que foi um extraordinário êxito de Marcelo Rubens Paiva, Walter Salles, Fernanda Torres e centenas de profissionais da cultura. Vitória que faz lembrar a importância da efetividade da Constituição Federal, conforme o artigo 215, em que diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Uma foto menos feliz. Ah, ele que é triste. Nós vamos sorrir. Sorriam. Boa sorte pra gente, né? Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite.